Olá, doutores e doutoras, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Satisfação, então, darmos sequências ao nosso conteúdo de Prática Jurídica 3, Prática Penal. Continuação, então, a nossa aula anterior à data da prova, vamos dar sequência ao estudo do recurso de apelação, previsto lá o rigor do artigo 593 do Código de Processo Penal. Vamos relembrar, pessoal. Nós já estudamos, já conversamos um pouquinho a respeito do agravo em execução, que era, lá no momento em que estudamos, foi apresentado aos doutores e doutoras, inclusive na prova, como uma peça de interposição e uma peça de razões. Então, tenho certeza que não sobrevém mais dúvida aos queridos a respeito do que é ou de como é constituído uma peça de interposição e de razões. Vejamos que nada mais é do que a peça de interposição ao aviso ao eminente magistrado de piso ou à autoridade que prolatou a decisão contra a qual se deseja recorrer, de que a defesa técnica não concorda com a supramencionada decisão e vai recorrer, requerendo que esse recurso seja, então, recebido e processado com remessa à autoridade processante. E lá, na peça de razões, nós vamos expor, os termos ou a literalidade do mérito da nossa irresignação, e aí sim, pedir lá, o provimento do recurso, o conhecimento e o provimento do recurso em razão das razões expostas. Então, não é demais lembrar que na peça de interposição a gente requer o recebimento e processamento do recurso, enquanto que na peça de razões nós vamos requerer o conhecimento e provimento. Perfeito? Então, feitas essas considerações, feitas as lembranças relativas à peça de interposição e à peça de razões, gostaria de lembrá-los também do prazo. O prazo do recurso de apelação é de 5 dias para a interposição e de 8 dias para razões recursais. Vamos lembrar um pouquinho do prazo? O prazo no processo penal não é igual lá os doutores e doutoras estudaram na Lei 13.105 de 2015, o Código de Processo Penal, não. Ou, perdão, o Código de Processo Civil, não. O curso do prazo no processo penal, ele se dá por dias corridos. Então, se houve publicação de uma decisão em uma segunda-feira, o primeiro dia do prazo é na terça. E aí, terça, vamos imaginar 5 dias. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se termina no sábado, ele se prorroga para o próximo dia útil subsequente. Então, muita atenção que o prazo no processo penal, assim como lá no processo administrativo, ele se dá por dias corridos e não por dias úteis. Temos aí já propostas de mudança para que o prazo processual penal ele corra também em dias úteis. Eu acredito que daqui a alguns anos isso vai se alterar, mas, por enquanto, o curso do prazo é em dias corridos e não em dias úteis, como lá se defende no processo civil. Perfeito? Doutores e doutoras, e aí o que quer dizer 5 dias de prazo, para a interposição e 8 dias de prazo para razões recursais? Bem, da publicação da sentença, as partes vão ter o prazo de 5 dias para a avaliação do eventual recurso. Então, veja, a partir do momento em que no prazo de 5 dias se interpõe o recurso, posteriormente a isso, o juiz renovará prazo para razões recursais no prazo de 8 dias. Então, na prática, o indivíduo ele interpõe o recurso no prazo de 5 dias, devolve o processinho lá, bonitinho, na secretaria, com a interposição do recurso, e aí o juiz vai abrir vista para ele, para 8 dias ele apresentar as suas razões recursais. Muito cuidado no seguinte, nada impede
que o indivíduo interponha o recurso no prazo de 5 dias, já acompanhado das razões recursais, não tem problema nenhum. E inclusive, para fins de contagem de prazo, o que se verifica, a orientação, melhor dizendo, que se verifica nos exames de ordem. Tá? Lá nos exames de ordem, quando nós temos uma peça de interposição e uma peça de razões, em que, no exemplo aqui do nosso recurso de apelação, os prazos são distintos, quer dizer, 5 dias para interposição e 8 para razões, nós temos uma orientação que vem expressa no enunciado para que ambas as peças, tanto a peça de interposição como a peça de razões, elas sejam datadas do último dia do prazo. Em liame prático, gostaria também de esclarecer aos doutores e doutoras a diferença entre o prazo de natureza imprópria e o prazo próprio. Veja, enquanto a interposição recursal tem-se o prazo de 5 dias como absoluto, quer dizer, se o indivíduo ele perde o prazo de 5 dias para a interposição do recurso, bem, nesse caso, haverá o trânsito em julgado para uma das partes. Então, veja, se o Ministério Público é cientificado do teor da decisão, é cientificado, melhor dizendo, do teor da sentença, e não interpõe o recurso no prazo de 5 dias, bem, haverá trânsito em julgado para a acusação. Ao mesmo passo, se a defesa, regularmente intimada pelos procuradores ou, quiçá, pessoalmente, como ordena o Código de Processo Legal, pelo acusado, e mesmo assim não interpõe o recurso no prazo de 5 dias, haverá trânsito em julgado da sentença para a defesa, ou seja, já era, não tem mais como recorrer. Isso para interposição. O que é a peça de interposição? Vamos lembrar? É a peça que a gente grita para o juiz ou para outra autoridade que exare, eventualmente, uma decisão sobre a qual se deseja recorrer. Excelência, não concordo com a decisão, vou recorrer. Isso é a peça de interposição. Essa peça deve observar rigorosamente o prazo legal. Ah, Hugo, então o que seria o prazo impróprio? Bem, o prazo impróprio ele vai se assemelhar ao prazo de resposta escrita à acusação, ele vai se assemelhar ao prazo de memoriais finais, né, de alegações finais, perdão, na forma de memoriais, ele vai se assemelhar lá às razões do recurso de apelação. Como assim? Bem, é indiscutível que, se o indivíduo não apresenta resposta à acusação num processo penal, tem-se a nulidade lá na forma do artigo 564 do Código de Processo Penal. Da mesma forma, o juiz não pode levar um indivíduo a julgamento sem que lhe seja apresentado o quê? Alegações finais na forma de memoriais. Então, se o advogado ou um membro do Ministério Público fica com o processo lá 30 dias e depois disso o Ministério Público oferece as suas alegações finais na forma de memoriais, o juiz não exclui essas alegações finais por serem intempestivas, não. Se o advogado, ao mesmo tempo, pega o processo, fica com ele 40 dias e apresenta as alegações finais na forma de memoriais, o indivíduo não é julgado, quer dizer, não se faz a conclusão desses autos para a sentença e o juiz bate o martelo, ignorando essas alegações finais por serem intempestivas, não. Trata-se aí o prazo impróprio ou a inobservância de um prazo de natureza imprópria de mera informalidade e não de nulidade. Perceberam a diferença? De mera informalidade e não de nulidade. Então, não vamos ter que falar, não há que se falar em desentranhamento da peça da defesa, se essa peça de prazo impróprio é uma peça intempestiva, quer dizer, é uma peça que foi juntada fora do prazo previsto.
Perfeito? Então, é muito possível que o indivíduo observe o prazo de 5 dias para interposição e, lá na prática, busque o processo e apresente as suas razões recursais somente em 15, 20 dias. Se o juiz vai receber essas razões e processá-las, eu tenho certeza. Agora, se ele entender que é o caso, pela inobservância do prazo legal, de remeter cópia dos autos para o conselho de classe, né, desse profissional, quer dizer, eventual órgão de corregedoria do Ministério Público ou eventual órgão de corregedoria, leia-se OAB, né, do advogado ou mesmo da Defensoria Pública, é algo que vai ficar a cargo do julgador. Gostaria de mencionar para vocês, a título aí de complemento, que sempre que eu observo na prática que o Ministério Público, lá, por exemplo, nas suas alegações finais na forma de memoriais, ele tenha ficado com o processo por mais de 5 dias, sabemos que lá, na forma do 403, parágrafo 3º, as alegações finais na forma de memoriais têm por prazo 5 dias. Bem, se eu observo que o Ministério Público ficou com o processo 40 dias, antes de fazer carga desse processo, eu peço prazo idêntico e pré-questiono a matéria. Eu peço prazo idêntico e pré-questiono a matéria para depois levantar isso em eventual recurso especial ou recurso extraordinário. Ora, indiscutivelmente, se o Ministério Público, que no processo penal é parte, que no processo penal figura como meio de justiça, mas que faz a funcionalidade de acusação, ou seja, não é mero parquê, não é mero fiscal da justiça, é parte. E as partes devem tratar-se, ou serem tratadas, melhor dizendo, pelo juiz de forma isonômica. Se o Ministério Público, que é parte, gozou do prazo de 40 dias para apresentação dos seus memoriais finais, das suas alegações finais na forma de memoriais, indene de dúvidas que a defesa, por simetria e paridade de armas, também deve gozar de igual prazo, também deve ter acesso a esse prazo dilatado de 40 dias. Se o juiz vai conceder ou não, é algo que eu não sei dizer, depende muito do juízo. Aqui em Barbacena, alguns juízes concedem, outros não, mas é sua obrigação como advogado requerer, tá, o prazo isonômico, e reitero que é muito importante pré-questionar a matéria, pré-questionar a matéria. Perfeito? Doutores e doutoras, sem mais delongas, vamos, então, à resolução da nossa peça prático-profissional do nosso recurso de apelação, relembrando, em oportunidade, alguns institutos de direito material que serão aí indispensáveis para a elaboração dessa peça prático-profissional na forma merecida. Vamos, então, ao competente, ao respectivo enunciado. Está na tela para vocês, queridos. Vamos lá. Desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, uma primeira informação que nos é interessante. Grife a idade do indivíduo. Se Leonardo eventualmente figurar como aquele que cometera um crime, ou se Leonardo figurar, melhor dizendo, como autor de um delito, a essa época, nós já temos aí que lembrar do Instituto, lá do artigo 65 do Código Penal, menoridade relativa, hein? Então, muita atenção, meu doutor e minha doutora, a essa informação da idade do nominado. Então, desejando comprar um novo carro, Leonardo, jovem com 19 anos, decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial.
delito de roubo, então vamos identificar a tipificação. O doutor já vai anotar na lateral da folha o fato, né, de Leonardo ter 19 anos, então temos aí a figura da menoridade relativa, já vai fazer a referência do escalonamento para depois a gente montar a nossa peça. Artigo 65, salvo melhor juízo, inciso 1º, lá do Código Penal, e já vai indicar também a tipificação. Delito de roubo está previsto aonde? Lá no artigo 157 do Decreto-Lei 2848 de 1940. Maravilha? Vamos lá. Leonardo, então, narrou o plano criminoso para Roberto, seu vizinho, mas este, o Roberto, se recusou a contribuir. Leonardo, então, decidiu praticar o delito sozinho. Então, veja, se Leonardo decidiu praticar o delito sozinho, você grifa também essa informação e deixa expresso lá no cantinho da página para nós. Não há concurso de agentes. Perceba que todas as informações de relevo jurídica, na leitura do enunciado, você já grifa e faz a observação. Sabe por quê, meu doutor e minha doutora? Para você não se esquecer, no momento da elaboração da sua peça prática profissional, de nenhuma informação. Então, coloca para a gente, lá na beiradinha da página, que não há que se falar também em concurso de agentes. Leonardo decidiu praticar o delito sozinho. Perfeito? Então, vamos lá. Leonardo, então, dirigiu-se ao estabelecimento comercial. Nele ingressou e, no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo e ameaçou de morte. Olha lá. Nele ingressou e, no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo e ameaçou esse cliente de morte. O que fez com que esse cliente, que ele ameaçou, saísse do estabelecimento. Aqui, muito importante, uma consideração. Muito importante. Estamos falando de um delito de roubo. Vou falar um pouquinho para vocês da noção do simulacro. Tá? Bem, em relação ao simulacro de arma de fogo, lá na forma do artigo 157, veja, a qualificadora prevista pelo uso de arma de fogo, ela exige que essa arma de fogo, na visão da defesa, pelo menos, ela tenha o quê? Potencialidade lesiva. Então, segundo o entendimento já consolidado, pelo menos na via defensiva, se o indivíduo ele simula portar arma de fogo, ou ele pratica o delito de roubo com o quê? Com o simulacro de arma de fogo, tal fato é suficiente para... Guarda o que eu estou falando, hein? Tal fato é suficiente para a caracterização da grave ameaça como elementar constante do caput do artigo 157, hein? Mas tal fato não enseja a aplicação do crime qualificado pelo emprego de arma de fogo. Se assim é o raciocínio em relação ao simulacro, por ausência de potencialidade lesiva, o uso de arma de fogo, por analogia, o uso de arma de fogo imprestável, quer dizer, aquela arma enferrujada, aquela arma estragada, que não tem potencial de disparo, o uso também dessa arma não deve ensejar a qualificadora lá do artigo 157 do uso de arma de fogo. Perfeito? Muito importante essas considerações, hein? Então, vamos voltar lá ao enunciado